Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel. Como em toda sexta-feira, chega ao ar mais um Expresso Israel com a Dani Creche. Estou de volta aqui. E aí, Dani, tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem. Vocês desculpem algum problema técnico hoje, mas eu estou cheio de problemas técnicos, mas vamos embora, vamos assim mesmo. Vai dar tudo certo. E como de costume, né, muitos assuntos aí, muitas questões em Israel e a crise institucional no país continua se aprofundando, né, Dani? Dessa vez com o chefe de polícia, né? Na verdade, a gente ainda não chegou ainda na nossa crise institucional, é uma que a gente chamaria de crise constitucional, mas como Israel não tem constituição, então a gente fala crise institucional, que é aquele momento em que o país se divide entre aceitar as leis que a Suprema Corte protege, né, que a Suprema Corte representa, ou fazer o que o governo específico, um governo específico quer, que em geral não atender às leis do país, né? Quer dizer, então a gente está num estágio em que o governo de Israel, que é o mais ultra nacionalista, mais ultra-ortodoxo, mais de direita da história de Israel, eles querem aprovar uma reforma judicial, que a gente está falando desde o começo do ano, né? E uma das parcelas dessa reforma judicial, que é o cancelamento da lei de razoabilidade, eu não vou entrar aqui porque a gente já falou dessa lei várias vezes, eles conseguiram já aprovar no parlamento. Eles aprovaram no parlamento isso algumas semanas atrás, só que a Suprema Corte, muitos grupos contrários, né, a essa decisão, né, que foi aprovada no parlamento, no Knesset, de cancelar essa lei da razoabilidade, que era uma ferramenta que o Suprema Corte podia usar para criticar decisões do governo, né? Essa lei foi cancelada, essa cláusula da razoabilidade. Então, muitas ONGs e instituições políticos de fora do governo de oposição entraram com um pedido na Suprema Corte para verificar se é constitucional aprovar essa lei que cancela essa cláusula da razoabilidade. E isso é muito complicado, porque a Suprema Corte tendo que julgar uma questão relacionada a ela mesma, né? Quer dizer, o governo decidiu que não quer mais essa cláusula da razoabilidade, que é uma ferramenta que o Supremo usa, e o Supremo vai ter que decidir se aprova ou não o cerceamento do seu próprio poder. Né? Quer dizer, o Supremo vai ter que decidir, não, tudo bem, o governo decidiu cercear nosso poder e a gente tudo bem com isso. Ou o Supremo pode dizer, não, mas esse cerceamento do nosso poder é inconstitucional. Isso vai enfraquecer a democracia israelense. Então, isso é o começo dessa lei, dessa crise constitucional que eu estou falando. É quando as instituições entram em conflito mesmo entre uma com a outra. E o que vai acontecer agora, no começo de setembro, é que vai haver uma sessão da Suprema Corte para julgar esse cancelamento da cláusula da razoabilidade. E todos os juízes do Supremo, que a gente chama aqui de juízes, né? No Brasil seriam ministros do Supremo, foram convidados, foram chamados para fazer parte do painel, são 15. Nunca aconteceu de todos os 15 juízes do Supremo serem chamados para tomar uma decisão. Né? Quer dizer, então, é tão importante essa decisão que eles vão ter que julgar que todos os juízes foram convocados. Tá? E é um momento histórico para Israel, porque se a Suprema Corte decidir que ela derruba esse cancelamento da cláusula da razoabilidade, é entrar mesmo, bater diretamente de frente com o governo que aprovou essa lei. Tá? Se a Suprema Corte falar não, a gente não vai cancelar, até porque é uma lei que chama de lei básica, uma lei quase uma lei de constituição israelense, aí o Supremo vai estar admitindo que ele perdeu força diante do poder executivo e legislativo, né, que aqui em Israel se confundem, e a democracia de Israel vai começar a ser carcomida. Tá? Então, é um dilema, é uma coisa complicada, que a Suprema Corte vai ter que decidir. E fora a decisão da Suprema Corte, quem tem que decidir agora também é o resto das instituições de Israel. Porque, digamos que a Suprema Corte decida que,
ok, vai cancelar essa decisão do Knesset, do parlamento, de acabar com a lei, com a cláusula da razoabilidade. Aí o governo vai dizer não reconhecemos a decisão do Supremo. Nós decidimos cancelar essa cláusula da razoabilidade e não reconhecemos que o Supremo não revogou o nosso cancelamento. E aí as instituições que estão sob o governo, e sob, na verdade, a democracia israelense, vão ter que decidir: nós vamos atrás do que o Supremo está dizendo ou do que o governo está dizendo? E isso é um dilema horrível para polícia, exército, sistema educativo, todas as instituições do país vão ter que decidir a quem eles são leais. Então, o que aconteceu essa semana é que o chefe da polícia, né, que todo mundo estava querendo ouvir dele, o que ele diria, o Kobi Shabtai, que já entrou em conflito direto com o ministro de Segurança Nacional, o Itamar Ben-Gvir. A gente está vendo foto dos dois aí, o Shabtai, obviamente, de farda, né? E o ministro Itamar Ben-Gvir, que é um dos mais ultra-radicais desse governo, né? E o Shabtai, então, deu uma entrevista falando que ele estava numa cerimônia e disse claramente: se houver algum problema, alguma crise institucional, nós vamos atender o que diz a lei. Quer dizer, nós vamos ir atrás do que o Supremo diz e não do que o governo diz. Tá? E isso já começou a botar fogo em outras instituições, estão sendo cobradas também para dizer o que elas vão fazer, apesar de que a gente ainda não está nessa crise constitucional, porque o Supremo ainda não decidiu, ainda não fez a decisão, né, se vai cancelar ou não a decisão do parlamento. Mas já teve um aceno aí do chefe de polícia que, se acontecer, que ele vai acatar a decisão do Supremo. Ou seja, ficar do lado do Supremo. Um aceno, claro. Além disso, essa semana também a Procuradora de Justiça de Israel, ela também fez um outro aceno em prol do Supremo. Ela simplesmente falou que ela não vai estar do lado do governo se o governo resolver acionar o Supremo contra uma decisão do Supremo, uma coisa assim. Ela não vai agir como advogada de defesa do governo, que é uma das definições do cargo dela. Tá? Aqui em Israel, você tem a procuradora-geral, ela tem um cargo meio duplo, que ela, por um lado, é a advogada de defesa do governo em ações contra o governo, é a procuradora-geral, que ela é advogada, e, ao mesmo tempo, ela também é procuradora no sentido de que ela também tem o poder de criticar o governo em certas coisas. Então, é um cargo que até muita gente acha que tem que ser dividido. E eu até, sem entender nada de direito e lei, tá? Eu até acredito que faça sentido, né? Você dividir esse poder, esse cargo, né? Porque você, ao mesmo tempo, tem que defender, ao mesmo tempo tem que criticar, é complicado. Mas ela, nesse momento, disse que ela não vai ser advogada de defesa do governo nessa questão. Quer dizer, então, dando um outro aceno de que ela está, na verdade, do lado do Supremo, obviamente, nesse caso. Tá? Então, a gente está todo mundo aqui num compasso de espera, num impasse, esperando o que vai acontecer nessa decisão da Suprema Corte e que briga que vai abrir aqui entre o poder judiciário, que é a Suprema Corte, e o poder legislativo e executivo, que é o governo, e que pode levar Israel realmente para essa crise constitucional, essa crise institucional que nunca aconteceu no país. Tá? Que é a primeira vez, e estava todo mundo com medo desde janeiro, quando se falou da reforma judicial. O grande temor é que se chegasse a esse ponto. E pode ser que realmente os temores sejam confirmados. Né? Então, agora, quando vai acontecer tudo isso? Né? Está marcado para ser dia 12 de setembro essa decisão do Supremo, essa sessão do Supremo. Tá? Agora, hoje, sexta-feira, dia 18 de agosto, o procurador, um advogado que representa o governo, pediu para adiar. Tá? Pediu para adiar, disse que é complicado, que não sei o quê, até porque o governo tem que dar uma resposta formal antes da sessão até o dia 3 de setembro. Então, eles falaram que é muito complicado, precisa de mais tempo, pediram para adiar.
Eu imagino que talvez até aconteça de adiar para depois dos feriados judaicos, né, que começa Rosh Hashanah, Yom Kippur e tal. Pode ser que seja também uma método do governo agora, né, uma estratégia de empurrar com a barriga isso um pouquinho, entendeu? Então, pode ser que adie, mas, por enquanto, o dia D da democracia de Israel vai ser dia 12 de setembro. E Dani, tem alguma possibilidade de caso esses chefes aí acatem a decisão do Supremo, do Executivo, né, do governo, alegar falta de lealdade ao governo e acabar tendo uma perseguição ou alguma coisa nesse tipo? Não, já está tendo perseguição de pessoas que são contra o governo. Elas já são perseguidas nas redes sociais, aquela coisa que a gente sabe muito bem do bolsonarismo também, né? Quer dizer, existe aqui, na verdade, eu ia até falar que Israel se transformou no país dos protestos, né? Porque se estava todo mundo meio desanimado, meio. Não desanimado, mas estava todo mundo meio dormindo no ano passado, né? Estava tudo meio. Eu não me lembro de quanto tempo, de quando a gente teve uma profusão de protestos e manifestações como a gente está tendo agora. Hoje mesmo teve já um protesto na frente da casa do ministro tal, do não sei o quê, protesto na frente do não sei o quê, protesto em favor da Suprema Corte, protesto contra, protesto na frente, e na casa das pessoas, entendeu? Na frente, protesto em favor desse chefe de polícia, então vai manifestantes na casa mostrar, né, que estão a favor dele, aí vem gente contra, aí não sei o quê, isso todos os dias. Quer dizer, Israel virou o país dos protestos, das manifestações. E é claro que tem perseguição também, né? Tem perseguição, principalmente da direita contra pessoas de direita. Quer dizer, falar de direita e esquerda aqui é meio complicado, porque você tem gente da direita que é contra essa reforma judicial também. Né? Mas, enfim, provavelmente deve ter votado nesse governo, então por isso que a gente faz essa distinção. Mas, em geral, você tem mais tendência de violência por parte da parte mais à direita do espectro político. Eu não digo que é só, tá? Não digo que é só, não. Imagino que também exista aí muita reclamação de pessoas radicais de esquerda que também podem estar usando os mesmos métodos e estratégias, tá? Mas, obviamente, é tudo muito complicado e tudo muito triste. Tem gente, inclusive, que teme uma guerra civil. Eu já falei disso aqui, né? Eu já escutei várias entrevistas de pessoas que, teoricamente, dizem é assim que começa. É assim que começa uma guerra civil, com uma crise institucional, uma crise constitucional como essa, em que as pessoas têm que decidir a quem elas são leais. Né? E aí, quem não é leal ao governo, o que acontece com ele? Entendeu? Então, é complicado. A gente está vendo já que alguns oficiais do Exército, oficiais de reserva, do Exército, da reserva, que não estão se voluntariando mais para o Exército em protesto a essa reforma judicial, já começou essa semana, eles já começaram a ser punidos pelo Exército. Punidos de tirar, talvez, baixar um pouco, baixar o... Como é que chama isso? Baixar a patente. A patente, essas coisas assim. Quer dizer, então, você já está começando a ver algumas consequências claras e práticas e concretas. A gente segue acompanhando aqui, de olho aí nesse dia D da democracia israelense aí, digamos assim. E é isso, como a política não tem bola de cristal, né? Pode ter uma surpresa aí a qualquer momento. E seguindo um pouco, Dani, nos membros aí da coalizão, nos atores da coalizão, né? Tem uma questão envolvendo a lei do alistamento militar obrigatório, né? E quase uma barganha que os partidos ortodoxos colocaram para fazer parte do governo, e agora isso está entrando em questão, né? Eu acho até que você pode botar a foto agora, a segunda foto do nosso item agora, que da nossa discussão agora, que Tá aí na os tela. ultra-ortodoxos. Como é que ficam os ultra-ortodoxos nessa questão toda? Tá? Porque os ultra-ortodoxos que fazem parte desse governo, a intenção deles e a vontade deles perante o público deles é conseguir benesses para o seu público. Quer dizer, eles não são ideólogos de democracia, de não sei o quê, e se Suprema Corte, governo, e que não sei o quê tal, e cláusula de razoabilidade,
eles meio que não estão nem aí para essas coisas. Tá? Eles querem, na verdade, benesses para o seu público. Só que eles, para apoiar esse governo e apoiar coisas como o fim da cláusula da razoabilidade e outras coisas que o governo quer fazer nessa reforma judicial, como mudar o comitê de escolha de juízes, que é a próxima coisa que o governo quer fazer agora, para nomear juízes mais conservadores, tal, não sei o quê. Tá? Então, eles apoiam, e eles já prometeram que vão apoiar esse governo, né, que tem 64 cadeiras das 120, mas em troca, o que eles querem? Eles querem, em troca, que seja aprovada uma lei de alistamento militar relacionada aos ultra-ortodoxos. Na verdade, uma lei de não alistamento militar de jovens ultra-ortodoxos. É isso que eles querem, e que eles querem desde a criação de Israel. Só que na época de 75 anos atrás, quando Israel foi criada, não existiam tantos ultra-ortodoxos como tem hoje. Então, se 75 anos atrás, o David Ben-Gurion, que foi o primeiro-ministro, encontrou certos mecanismos para, ok, então alguns não precisam alistar, mas outros precisam. Durante esses 75 anos aconteceram várias leis relacionadas a isso, todas elas não deram certo, a ponto de que agora não tem mais nenhuma lei, e, inclusive, a rigor, todos os jovens de 18 anos, mesmo que sejam ultra-ortodoxos, precisam, pela lei, se alistar, e eles agora são criminosos, mas ninguém está alistando eles forçadamente, está tendo aí uma certa... Ok, vamos esperar até fazer uma nova lei para a gente ver o que faz, o que não faz, tá? Só que essa lei que eles querem aprovar agora, que seria a lei, então, de alistamento de ultra-ortodoxos, seria o seguinte: não precisa alistar nenhum, não precisa nem de uma cota, porque antes tinha cota. Alistavam uns 3 mil, os outros não sei o quê. E antes também tinha uma coisa assim: se você prova que você está estudando o Torá, estudando, né, a Bíblia, então você não precisa se alistar até os 26 anos. 26 anos você então é liberado. Mas até os 26 anos você tem que provar que você está estudando, tá? Provar que você está fazendo alguma coisa que seria, na verdade, em vez de exército, né? Você está estudando a Torá. Não pode ficar em casa sem fazer nada. E não pode também trabalhar normalmente no supermercado, ou não sei o quê, ou estudar, quer dizer, estudar em universidades eles não fazem, mas assim, tipo, e trabalhar para ganhar dinheiro para a família. Também não pode. Porque se você pode trabalhar, você também pode ir para o exército. Se você pode trabalhar, então você não está estudando. Tá? Estudando aqui 24 horas por dia estudar. Aqueles estudos que vão de manhã até de noite, você fica o dia inteiro estudando. Então, não tem tempo de trabalhar também. Né? Então, até hoje é o seguinte, 26 anos de idade. O que eles querem é baixar o número de 26 para 21. Isso significaria que as pessoas, os ultra-ortodoxos, diriam com 18, estou estudando. Com 21, eles diriam, não estou estudando mais, mas vou trabalhar. E começariam a trabalhar com 21 anos e não são alistados. Quer dizer, simplesmente o fim total do alistamento militar de ultra-ortodoxos, que até hoje, como eu falei, tinha alguns números que iam, outros que não, bababá, não era todo mundo que ia, mas era um percentual, tal e tudo. E então, agora não, agora seria formalizar o fato de que ninguém dos ultra-ortodoxos, que são 12% da população, e que tem muitos filhos que vão chegar a um número maior de 15, 20, até 25% daqui a alguns anos, daqui a 25 anos, eles vão ser 25% da população. Quer dizer que é o seguinte: jovem secular que não estuda a Torá o dia inteiro pode ir para a guerra e morrer na guerra e ter pós-trauma e passar 3 anos servindo no serviço militar obrigatório sem poder trabalhar e fazer mais nada e tal. Mas jovens ultra-ortodoxos não precisam morrer na guerra, não precisam ter pós-trauma, não precisam fazer exercício militar até os 60 anos de idade, sei lá, que jovem secular depois vai para a reserva, fica a vida inteira tendo que ir lutar, e se tiver alguma guerra, alguma coisa. O ultra-ortodoxo não precisa. E isso vai contra o princípio de equalidade na social. Tá? Então, o que eles querem é isso, eles querem aprovar essa lei. E essa semana houve um membro do governo que falou o seguinte, o líder da coalizão, Ofir Katz, do Likud, falou o seguinte: então, nosso planejamento agora, quando voltar ao Knesset, né, quando para acabar o recesso do parlamento, nosso objetivo é votar primeiro a lei do alistamento militar, que é acabar com o alistamento militar de ultra-ortodoxos na prática. Né? E depois a gente vai continuar a reforma judicial,
Quer dizer, claramente mostrando que é uma chantagem de coalizão aí, que se não aprovar essa lei, antes os ultra-ortodoxos não vão apoiar a reforma judicial. Está claro aí isso. É o É o que toma ele lá falou. da cá, né, Dani? Toma lá da cá. E já tinha uma Só que é o questão também. seguinte, essa questão do alistamento de ultra-ortodoxos, ela vai levar as pessoas para a rua, tanto ou mais do que a reforma judicial. Porque isso é uma questão de décadas que os seculares dizem não pode fazer isso. A gente não vai mandar nossos filhos para morrer no exército enquanto vocês ficam estudando o Torá. Mesmo que estudar Torá seja uma coisa muito legal. Mas e daí? E aí outros grupos podem entrar, ONGs, sei lá, e grupos podem entrar e falar assim, mas peraí, e gente que está estudando na universidade? Também não pode ser, então, eximido do exército? E gente que está fazendo isso, está fazendo aquilo? Por que só eles podem ser... não precisa se alistar? E aí você começa num processo que pode ir abrindo aí e acabar com a questão do alistamento militar obrigatório em Israel, que as pessoas podem até falar, não, e tudo bem, não tem problema, é porque no Brasil o exército é visto de uma maneira. No Brasil o exército é muito polêmico, né? Não é considerado uma instituição aí que funciona, ou que é necessária, ou que faz alguma coisa, né? Aqui não, aqui o exército é uma espécie de ethos nacional. É obrigatório, a maior parte das pessoas vai para o exército, existe toda uma linguagem, uma integração social através do exército, e existe também essa questão da segurança, e o exército é considerado uma instituição bem vista pela sociedade israelense, apesar de todos os problemas. Tá? Quer dizer, então, é muito diferente quando você fala de exército no Brasil e exército aqui. Tá? Então, isso aí pode levar muita gente para a rua e está já começando a fazer com que os ultra-ortodoxos pensem, já estão dizendo, inclusive em off por enquanto, que eles se arrependem de apoiar a reforma judicial, porque eles estão vendo o quanto a única coisa que eles queriam, que é uma lei de alistamento militar, talvez eles não consigam fazer, porque eles estão associados agora a essa reforma judicial. Tá? Então, só piorou a situação dele. As pessoas que são contra essa questão do alistamento militar e contra a reforma judicial agora estão linkando as duas coisas, e que talvez eles não consigam o que eles querem, que é esse não alistamento para seus jovens a partir dos 21 anos, talvez eles não consigam isso, porque o ódio a isso no público está cada vez maior. E aumentou mais ainda com o fato de que eles estão apoiando a reforma judicial também. Né? Quer dizer, então, você tem aí muitas nuances que a gente tem que ficar prestando atenção, e certamente é uma das coisas que mais vai levar a gente para as ruas, mais vai levar seculares para as ruas reclamando e protestando contra isso, e fazendo muita gente, inclusive, pensar em deixar o país. Por que eu vou mandar meu filho para o exército se um montão de gente que estuda Bíblia? Não é nem estudar Bíblia para dar aula depois ou para fazer nada, não. O objetivo de estudar Bíblia é só estudar Bíblia. Não é que vai se formar em nada. É só ficar lá estudando Bíblia o dia inteiro, que para os ultra-ortodoxos é o objetivo da vida. É só estudar Bíblia. Tá? E tinha uma que para um questão país, também dos subsídios, né, Dani? Que já sem contar causou uma subsídios, polêmica. sem contar o fato de que eles querem uma lei que compare soldado a estudante de Torá. Eles querem que os dois sejam considerados tão importantes para o país quanto um com o outro. Quer dizer, o cara que é soldado, que é considerado um cara, né, que está lá dando sua alma pelo Estado, eles querem uma lei que equalize estudantes de Torá, porque para eles, estudante de Torá é mais importante do que soldado. Por que Israel existe até hoje? Para eles, é porque os ultra-ortodoxos rezam e oram para Deus e estudam a Torá. Não é porque teve soldado e teve guerra e teve soldado lá que ganhou as guerras. Não, isso não é só Deus que ganha a guerra. Então, só estudando a Torá que tem que ganhar. É outra mentalidade. A gente está lidando aqui com uma mentalidade religiosa, e que algumas partes da religiosidade de alguns dos ultra-ortodoxos é radical nesse sentido. Não é uma questão... Você está falando de Estado-nação, de deveres e poderes, e de secularismo, de liberalismo, de democracia. Isso passa longe do que eles acreditam ser a vida. Tá? Então, é muito complicado, e isso a gente vai ter que continuar prestando atenção nisso. A gente segue acompanhando aqui mais uma polêmica aí envolvendo partidos da coalizão, né, Dani?
E entrando aqui no último assunto desse Expresso, tem uma questão, a polêmica aí, por assim dizer, envolvendo a inauguração da linha vermelha em Tel Aviv, né, Dani? Você pode contar para a gente aí o que está acontecendo? Inclusive, parece que o prefeito de Tel Aviv também está nesse centro aí dessa questão. Pois é, agora vamos falar de uma coisa um pouquinho mais leve, que é o trem leve, né? É um assunto leve. É o trem leve de Tel Aviv, que finalmente foi inaugurado hoje, 18 de agosto, foi inaugurado. Por que eu digo finalmente? Eu me lembro de vir morar em Petah Tikva, que é onde eu moro, que é um subúrbio de Tel Aviv, em 2006. E 2007, 2008, 2009 começaram, do lado da minha casa, a fazer obras para o trem leve. 2008, 2009, talvez. Estamos em 2023? Quanto tempo? 15 anos? 15 anos para fazer o trem leve de Tel Aviv. Que, na verdade, é uma obra que já era falada da época da Golda Meir. Quer dizer, você tem 50 anos de papo de que vai ter trem leve, ou vai ter metrô, ou alguma coisa. Mas aqui Israel é um país que você não tem metrô, você tem trem que intermunicipal. É verdade, é bom o trem. Mas você não tem metrô em Tel Aviv. Você quer andar dentro de Tel Aviv, você vai a pé, vai de bicicleta, pega um ônibus e fica preso no engarrafamento, cada vez mais engarrafamento. Né? Então, a ideia era fazer o primeiro um trem leve, e depois tem uma outra projeto de metrô que vai demorar mais de 50 anos. Mas nesse momento é o trem leve. O trem leve ele liga a minha casa, que é Petah Tikva, né, perto da minha casa, até Bat Yam, quer dizer, ele liga todo o que a gente chama de Grande Tel Aviv, que em hebraico a gente chama de Gush Dan, é o Grande Tel Aviv, né? O grupo de Dan, que é a área de Tel Aviv, é chamada de Dan, e então todo a Grande Tel Aviv é ligada horizontalmente, a partir de Petah Tikva até Tel Aviv, e baixa um pouquinho para Bat Yam, que é um subúrbio ao sul de Tel Aviv. É só 24 quilômetros. Tá? Tudo isso é só para 24 quilômetros, sendo que 12 quilômetros embaixo da terra, quer dizer, o trem leve ele desce, quando chega perto de Bnei Brak e Ramat Gan, ele vai embaixo da terra, depois ele sobe de novo em Tel Aviv, quer dizer, metade do percurso é embaixo da terra, metade do percurso é em cima, tá? E são 34 estações, e é isso, começou hoje. Tá? Isso vai ajudar muito, provavelmente, nos engarrafamentos em Tel Aviv. Quem quer ir para Tel Aviv agora tem outra opção, não precisa pegar trem. Trem, na verdade, fica na entrada de Tel Aviv. Quem quiser entrar em Tel Aviv, não parar só na entradinha de Tel Aviv, quiser entrar dentro de Tel Aviv, não precisa mais pegar só ônibus, táxi, que é caríssimo aqui não tem Uber, entendeu? É tudo muito caro aqui e não precisa andar de bicicleta ou de, como é que chama? Aquele Patinete, né? Patinete eletrônico, tem muitos problemas com esses patinetes eletrônicos também. Então, a gente está vendo uma foto aqui, que foi feita ontem, que é o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e sua esposa, Sarah Netanyahu, inaugurando a linha vermelha. Vão ter 1.000 outras linhas, 1.000 outras cores. Essa é a primeira. Daqui a 200 anos a gente tem as outras. E você vê do lado do Netanyahu, do outro lado, a ministra dos Transportes, Miri Regev, que também é uma das mais aliadas de Netanyahu, uma das que é mais vociferante. Traz, inclusive, para quem conhece e lembra do ex-embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, a gente vê o Yossi Shelley atrás da Sarah Netanyahu. Tá? É um cara de gravatinha vermelha, rosa, atrás da Sarah Netanyahu, que ele agora é o chefe de Chief of Staff do Netanyahu. Tá? Ele melhorou de vida depois que ele foi embaixador no Brasil. E aí, então você tem isso. E qual é a polêmica? A polêmica é o seguinte: 2 tipos de grupos começaram a se manifestar, tentando não atrapalhar essa inauguração, não. Hoje já tem mais 100.000 pessoas já andaram hoje no primeiro dia, foi um sucesso, tá? Essa inauguração. Mas tentar se manifestar também, a gente está no país dos protestos, se manifestar em 2 questões. A primeira principalmente em Tel Aviv, para que o trem leve funcione sábados também, funcione no Shabat, sexta-feira à noite, sábado, tal e tudo, porque
Estamos em Tel Aviv, é um trem leve da área de Tel Aviv. Tudo bem que passa por Bnei Brak, que é muito ultra-ortodoxa, mas a parte que fica em Tel Aviv e Bat Yam, por que não pode funcionar no sábado? Não tem muitos ultra-ortodoxos morando em Tel Aviv e Bat Yam, mas não. Mais um problema aqui em Israel, que transporte é uma coisa que segue a religiosidade mais extremada do judaísmo, que não pode ter nada funcionando no Shabat. E para a maioria dos israelenses que são seculares, isso é um absurdo. Você não pode ir para a praia de ônibus no sábado. Não pode, não tem. Apesar, só algumas linhas que são financiadas pelas próprias prefeituras de Jerusalém e de Jerusalém, de Tel Aviv e algumas cidades, para tentar ver se ajuda. Nem todo mundo tem carro, nem precisa ter carro, né? Então, entraram muitos grupos reclamando que o trem leve tem que trabalhar no Shabat, tá? E é uma complicação isso, e isso foi fez com que o prefeito de Tel Aviv, nesse momento, Ron Huldai, é um prefeito histórico, icônico de Jerusalém, se manifestasse, não participasse. A gente não está vendo o prefeito de Tel Aviv aqui na inauguração, ele boicotou a inauguração com o Netanyahu, tá? E ele está se manifestando, dizendo que é um absurdo que você tenha o trem leve depois de 15 anos e que ele não vai funcionar no sábado. E o outro grupo, para terminar, é um grupo de mulheres que estão se manifestando contra cada vez mais problemas mulheres sendo destratadas. A gente está vendo aqui a foto de uma das estações principais em Tel Aviv, embaixo da terra, e esse grupo de mulheres entrou hoje andou, né, no trem leve com placas rosas, tal, dizendo que não vão aceitar que no trem leve os ortodoxos digam para elas ir para um outro né, que vão para um outro lado, que elas vão poder andar com uma roupa que elas quiserem, que elas não vão aceitar de serem destratadas por misóginos e ultra-ortodoxos dentro do trem leve, que é o que está acontecendo cada vez mais em trens e ônibus pelo país. A gente está cada vez mais vendo casos desses de mulheres sendo destratadas, motorista de ônibus mandando mulher colocar cobertor em cima porque está sem manga, né? Que está de shortinho, não pode. Motoristas de ônibus normal, reclamando e falando, dizendo coisas para as mulheres. Motoristas de ônibus falando que as mulheres têm que sentar atrás e homens que sentam na frente. Então, isso é aquela coisa que até eu vou escrever essa semana no meu texto da semana que vem, na verdade, sobre esse temor que muitas mulheres têm dessa misoginia radical que pode levar Israel a se parecer ao Irã, a Turquia de Erdogan, ao Irã, que é o exemplo mais radical, que é as mulheres tendo menos direitos do que elas achavam que tinham, né? Essa questão do transporte aí, você limita o direito à cidade, né, das pessoas usufruir para onde você quiser, e essa radicalização, esse extremismo que a pessoa não pode ser mais você, né? Você tem daqui a pouco vai ter placa na rua aí, se continuar do jeito que está, em relação à modéstia de como a pessoa pode se vestir, e já tem quem conhece Jerusalém e já foi a Meah Shearim, que é um bairro, né, super ultra-ortodoxo lá, tem placa na rua. Se você anda lá mostrando um pedacinho do seu ombro, jogam pedra em você, tá? Quer dizer, isso já tem Meah Shearim há anos, mas as pessoas falam, não, é só lá, não tem secular lá. Isso acontece em Bnei Brak, que é outra, uma cidade aqui próxima de Tel Aviv, que também só mora ultra-ortodoxo, mas está cada vez mais, obviamente, que o que começa pequeno vai aumentando. E esse governo, ele meio que está empoderando essas pessoas a falar coisas que elas não falariam antes, né? É isso que acontece com governos ultranacionalistas, ultra-radicais, ultra de direita. Eles empoderam pessoas a fazer coisas que eles não fariam antes. Abre o bueiro, né, para as pessoas abre a caixa de Pandora. Começar a verbalizar esses e outros tipos de comportamento que, infelizmente, a gente viu aqui no Brasil, Hungria, Polônia, Turquia, Irã, e infelizmente parece que Israel está indo para esse lado, mas tem a resistência, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nada disso está sendo fácil para as pessoas que querem fazer isso. No caso das mulheres sendo destratadas, até o primeiro-ministro Netanyahu falou publicamente que é um absurdo, que não pode fazer, que não sei o quê, mas a gente vê
que essas atitudes vão se integrando na sociedade, né? Como você falou, o bueiro vai abrindo, mas a gente, né, tem muita gente resistindo a isso. E é isso, a gente vai chegando ao fim aqui de mais um Expresso. Como a Dani falou aí, essa próxima semana vai ter um texto dela no site. E obrigado, Dani, sensacional. Muito bom estar aqui contigo. E a gente segue acompanhando aí ao longo das semanas as movimentações aí em Israel, que semana após semana têm sido intensas, né? É isso aí, eu quero agradecer as pessoas que chegaram até o fim do vídeo, porque eu acho importante que são pessoas que estão interessadas nas nuances do que acontece em Israel, que estão interessadas em saber a realidade do que acontece aqui, não o que é visto de maneira mais superficial, mas entender que aqui você também tem conflitos internos, aqui você também tem problemas internos que você não pode simplesmente ignorar se você faz parte da diáspora judaica ou se não faz parte. Né? Se você quiser entender o que realmente Israel você tem que ver todos os lados, né? E, enfim, eu acho importante você chegar e dar uma deep dive em assuntos, que é o que a gente faz aqui no Expresso Israel. Então, tchau, tchau, e até sexta-feira que vem. Tchau.